Começando mais um programa DNA, quero agradecer imensamente a sua audiência. Você que para se inspirar realmente com os empresários que a gente traz nesse programa, né? Histórias incríveis. E hoje vou falar com o André Maciel. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer Você estar aqui com fundou você. a Quest, vai fazer quanto tempo? A Quest comemora esse ano 25 anos. Então conta um pouquinho o que é a Quest. A Quest é uma agência de comunicação total que tem uma vocação de trabalhar no interior. Tá. Eu fui criativo de grandes agências em São Paulo, sou de São Paulo, e uma viagem nos Estados Unidos e na Europa também, eu percebi muitas agências produtivas, agências inteligentes, diferentes, que estavam fora dos grandes centros. E aí isso me incomodou bastante. Não era uma pessoa feliz em São Paulo, eu falei, puxa vida, isso faz sentido. Há 25 anos atrás, isso faz sentido para o interior de São Paulo. Né? Eu acho que pode ter um caminho por aí. E aí comecei uma jornada de fazer essa mudança, de trazer para o interior uma comunicação de qualidade, de um nível um pouco mais elevado. Mas perfil agência mesmo, fazer a comunicação de agência. Agência mesmo. A gente começou num primeiro momento basicamente com design gráfico, fazendo... Porque junto com a jornada da Quest teve uma jornada dos clientes também. Os clientes achavam que comunicação era uma coisa só para os grandes centros. A gente tinha alguns players aqui que eles estavam em terceiro, quarto, quinto de vendas nacionalmente. Nacional, mas não comunicava. Mas não comunicava, não, isso não é para mim, isso são para as agências. Só para os grandões. Tanto que o nosso mote, o nosso conceito de pense grande, ou think big, era exatamente isso. Né? Parece que nós encontramos aí uma síndrome do patinho feio. Não, isso não é para mim, isso não é tal. E um dos grandes papéis, eu acho que a Quest desenvolveu no fortalecimento das empresas foi esse. De mostrar, sim, que ela poderia ter personalidade, que ela poderia fazer uma construção, que ela poderia pensar grande com relação a quem ela era. E nós temos clientes de 20 anos, de 25 anos, tem clientes que estão com a gente desde o início. O nosso maior ativo, acho que é esse. É olhar orgulhosamente e ver como a gente ajudou a construir essa personalidade em cada uma das marcas, a construir essa história. E você, então, assim, tem ao contrário? Você atende alguém que é de cidade grande, que vem te procurar aqui? Sim, sim. Daí, em determinado momento, nós estamos completando 25, né? Em determinado momento, lá com uns 10 anos, 12 anos de idade, a empresa, a gente teve também uma crise de autoafirmação. E aí nós montamos, mediante a uma possibilidade de negócio, montamos uma filial em São Paulo. Mas a gente se orgulhava muito de falar que a nossa matriz era no interior. Né? E aí a gente escutava todo tipo de desaforo. Né? Ah, não, eu trabalhei em São Paulo, Milão, trabalhei em São Paulo, Nova York, é a primeira vez que eu vou trabalhar São Paulo, Assis, interior de São Paulo. Eu falei, olha, você vai se surpreender, vai gostar. E a gente conseguiu, assim, ficamos com o escritório em São Paulo durante 8 anos também. Assis e São Paulo. Atendemos toda a parte de trade da Adidas por 6 anos. Atendemos a parte de trade mercado externo da Perdigão, uma linha chamada Perdix. Atendemos a DeWalt. Atendemos marcas grandes, de expressão nacional. Grandes. Foi uma jornada bacana. E aí, depois, falamos, não, peraí, vamos, com a saída de 1 ou 2 clientes grandes, falamos, vamos voltar para a nossa vocação. A gente já fez nosso momento autoafirmação. Vamos voltar para o interior, que é onde a gente tem um propósito de desenvolver e ajudar empresas locais a se desenvolver, crescer. E por que Assis? Você nasceu lá? Não. Na verdade, o que aconteceu? No primeiro momento, eu mudei para o interior e comecei a fazer um estudo. Então, assim, nos primeiros estudos, existia uma possibilidade, tínhamos parentes em Assis. Facilitou. Facilitou. Mudamos, fizemos ali um mini QG. E aí a ideia seria fazer um trabalho talvez em Marília, Bauru, Londrina. Uma região muito próxima. E aí nós fomos vendo que o Assis era um hub mesmo, né? Eu estou a 60 quilômetros de Marília, eu estou a 120 quilômetros de Londrina, eu estou a 100 quilômetros de Presidente Prudente, eu estou a 70 quilômetros de Lins. Então,
E algumas coisas foram acontecendo. E foi exatamente no momento em que esse universo digital maravilhoso apareceu, né? Em que foi simplificando as operações, né? Tanto as operações de produção gráfica, as operações de RTV, as operações foram simplificando. Muita coisa a gente podia fazer no digital, né? Então, isso tudo foi facilitando a possibilidade da gente permanecer onde estávamos. Hoje, e as coisas aconteceram. Como eu vivi também a experiência das agências grandes, né? Então, a agência sempre foi muito focada na comunicação mais TV mesmo, né? O Brasil sempre foi essa força como é hoje, né? Muita gente às vezes fala assim, porque a TV está enfraquecendo. Não, eu sempre falo, cara, e ainda tem programas que repercutem nas redes sociais em função porque passam na TV. Sim, né? Que se não passasse, nem repercutiria. O pessoal do digital anunciando na TV. Exatamente, a mesma aberta. Coisa. Então, é um conjunto, comunicação 360. É isso. Esse olhar dentro do todo. Né? O que você vê de mais novo nesse segmento que você fala, nossa, agora as empresas que estão partindo para ter uma comunicação diferenciada não pode deixar de ter? Olha, eu acho, assim, diante da nossa experiência, dessa jornada toda, e de um esforço enorme que a gente faz para sempre estar na vanguarda do que é feito em comunicação e de como essas estratégias poderosas podem ser transformadas, porque quem determina isso é esse consumidor, Sim. Que hoje é multiplataforma, multimídia, né? Que ele está vendo TV com o celular, com o laptop aberto, com o tablet Sim. aberto. Então, 2, 3, 4 telas é normal dentro de uma casa. Então, a comunicação é para esse cara. É complementar. A gente tem campanhas, muitas campanhas. Fizemos uma agora recentemente com o Teló, para Ortodontic, que ele passa por todo esse universo. Ele começa a mensagem num caminho, termina em outro, é desdobrado para outro. Essa integração, né? Você fazer exatamente. Como se fosse um sistema, né? É um sistema, exatamente. Você falou corretamente. É um sistema em que eu percorro esse caminho dentro desse sistema, gerando oportunidades de falar para esse consumidor a minha mensagem. Né? Então, eu não vejo, assim, a gente falar, poxa, tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Eu acho que as transformações, elas já aconteceram. Nós temos um número maior de plataformas, de veículos, de meios de comunicação, e nós temos mais nichos. Né? Jurassicamente, eu me lembro do tempo das novelas, em que na final da novela não tinha ninguém na Avenida Paulista. Isso não existe. Não só na final da novela, né? No Mundial do Corinthians também. Não tinha ninguém na rua, todo mundo assistindo, uma coisa de louco, né? São poucas. A maior audiência. São poucas. Você sabe que quando a gente fala, e é verdade, né? Eu vivi essa época de realmente chegar naquela sexta, que é o dia da final da novela, você deitava na Avenida Paulista no chão, não tinha ninguém na rua. Parava. Por quê? Mas isso reflete que existiam poucas opções. Hoje as mídias são múltiplas e nichadas. Sim. Então eu posso fazer uma comunicação específica para um grupo de motoqueiros, para o grupo que gosta de fazer trekking, caminhada em montanha. Sim. Eu vou pegando o que eu acho tão legal é que às vezes você está conversando com amigos e o amigo fala uma coisa, você se sente até fora do aquário ali, você fala, mas onde ele viu isso, gente? Pelo amor de Deus, que eu não estou sabendo. Aí você fala assim, aí você não dá o braço a torcer, né? Fala assim, também, adorei. Pô, é legal. Aí você corre atrás para ver onde estava passando, porque os outros comentaram também tudo. Então, você tem que correr atrás. E o bacana é esse, a gente localiza, né? Sim, acaba localizando aquele insight que alguém teve, que alguém falou, que alguém mostrou. Então, o que eu acho que não pode faltar, e que eu acho que os clientes, os anunciantes, eles precisam ter em mente, é que não existe a mídia correta, a única mídia correta. Existe um caminho para percorrer todas as mídias. Sim. Nós vamos falar com pessoas diferentes em momentos diferentes da percepção dela. Então, eu não acredito num caminho só. Eu acredito nesse caminho sempre pulverizado, acontecendo a todo momento. É uma relação que as marcas devem estabelecer
com os seus consumidores. É uma relação de confiança. Agora, qual o maior desafio? Porque naquela época, sair de uma capital para o interior, um grande desafio. Depois de uma pandemia, isso facilitou também bastante. Hoje tem muita gente vindo para o interior, montando seus negócios no interior, porque essa distância, ela se quebrou, né, de fato, né? Não precisa estar próximo, mudou bastante. Eu acho que, então, a força do interior nessa busca de qualidade de vida, ela virou um atrativo forte. Para muita gente. E o que você acha que é o maior desafio hoje? Eu acho que assim, a gente, quando eu trabalhava em grandes centros, por exemplo, eu via que os grandes anunciantes do interior eram tratados pelo terceiro, quarto time, né, da agência. Então, o importante foi vir para o interior e dar atenção para esses anunciantes e mostrar que eles podem fazer um caminho bacana de personalidade para suas marcas. Aí depois veio toda essa loucura, tudo se desenvolveu e com o modelo da pandemia, as distâncias foram vencidas, né? A nossa sede fica em Assis. Nós temos alguns profissionais, temos uma equipe grande, tem uma equipe grande para o formato de negócio, né? O nosso formato é uma equipe grande, são 46 pessoas, mas nós temos 2 ou 3 profissionais, eu tenho um profissional de monitoramento, de redes sociais, que fica em Florianópolis, tem outro que fica em São Paulo. Quer dizer, profissional você pode buscar em qualquer lugar. Exatamente. Tem um pessoal que desenvolve conteúdo para a gente, que é de Minas Gerais, é uma empresa. Então, assim, essa distância não existe mais. A gente tem relações estabelecidas comerciais de 5, 10 anos e nunca vimos as pessoas. Então, é bacana. E tem uma busca grande. Assim, a gente tem participado, por exemplo, hoje nós somos a agência credenciada para o interior de Ultragás. Entendi. E nós nunca fizemos uma reunião presencial com eles. Nunca. Você vê? Nunca. É o novo estilo mesmo. Então, o formato, né? Tem um trabalho sendo realizado assim, nesse sentido muito bacana. Então, isso não significa falta de qualidade, sim, ao contrário. Um formato novo de É um formato novo onde você pode agregar muito mais conhecimento ainda. O papo está maravilhoso, a gente vai para um rápido break e a gente já volta, viu? Vamos lá. Voltando com o programa DNA, comigo aqui André Maciel da Quest. André, a gente estava falando, né, dessa distância que não existe mais. Agora você pode ter profissionais trabalhando para você que moram em Manaus, o que for, né, e você consegue entregar muita coisa de mais alta qualidade. Sim. Né? E não perdendo um bom laço de entendimento de projetos, tudo, porque realmente hoje a distância... Você consegue conversar na hora. Agora vamos sentar todo mundo e reunir. Você está lá, se reúne, você faz e coloca os pontos nos is, como a gente fala. Né? Parabéns pelo desafio de ter vindo, porque isso para o interior é muito importante. A gente ter a vontade de vir e fazer a diferença. Né? A gente sabe que mesmo assim as oportunidades são gigantes no interior. Né? Como você falou, dessa síndrome do patinho feio, às vezes, que a pessoa acha que não, lá é só para quem é grande capital. Não, ao contrário, muitas saem do interior e se fortalecem ainda mais atuando no Brasil inteiro. Sim, né? Então, a gente tem que ter a vontade de querer fazer, porque aí a gente vai para frente e faz mesmo. Exatamente. Né? Agora eu quero saber, fora do trabalho, cara criativo, né? Você foi criativo, né? Sim, sim. Então, você, por ser criativo, você tem aqueles amigos chato que vira para falar assim, faz o convite lá para o meu aniversário, já que você é criativo. Tem. Você né? tem? Tenho. Nessa hora eu você pego que é amigo, essa hora não peça mais. Eu pego um amigo médico e já faço uma consulta também. Tô com uma dor aqui. A troca. Fundamental isso. Né? Tô brincando, tem que pedir mesmo. Amiga para essas coisas, né? O que você gosta de fazer quando não está no dia a dia de trabalho? Olha, você sabe que a minha formação foi em artes plásticas, né? Primeiro. Então, eu trabalhei como ilustrador, artista plástico, depois eu fui a direção de arte, depois eu vim estudar um pouco mais, entender de planejamento, fiz administração, e a gente essa busca pelo conhecimento nunca termina. Mas nas minhas horas vagas, eu gosto de voltar para essa origem, sabe? De pegar papel e lápis e estruturar, assim, na concepção mais básica, alguma coisa artística, desenhar mesmo.
estrutura. Legal. O artístico, você então hoje, você exerce também a parte de artista plástico ou não? Não. Gosto de desenhar só por hobby. Gosto de desenhar e pintar por hobby, já que tecnicamente fiz muito isso profissionalmente, né? Mas já que tecnicamente hoje os mecanismos são completamente diferentes, né? Gosto muito de jardinagem, cachorro, Golden Retriever, sou apaixonado pela raça. Tenho um cachorro que a gente curte demais e faz um trabalho com ele de levar também nos asilos, levar nas casas de... Legal. Ele é um cachorro muito fantástico. Eu fiquei apaixonado por essa raça. Sempre tive cachorro na minha vida, mas fiquei apaixonado por essa raça. Qual a diferença? O que essa raça tem diferente das outras? Ela é muito dócil, né? A gente, por exemplo, eu não sei te falar, mas quando a gente leva... Minha esposa leva o cachorro em algumas situações. Quando leva na PAI, por exemplo, em várias situações ele parou na frente de um autista, parece que ele identifica. E ele dá uma atenção plena, sabe? Ele fica parado. Entendi. E a criança abraça, beija. É emocionante, emocionante. Então, isso é uma coisa que a gente gosta, sabe? De criar. Estamos já querendo estruturar melhor um canilzinho para treinar alguns cachorros. Mas quantos cachorros você tem? Tem um. Só tem? Tem um, mas estamos tentando estruturar essa brincadeira. Já tem bastante coisa para fazer, ficar arrumando mais, né? Mas, faz parte da vida, né? Mas é isso, no dia a dia o trabalho toma bastante tempo ainda, mas quando dá a gente gosta de planta, cachorro e de desenhar um pouco. Planta, você conhece? Você conhece planta? Gosta de pôr a mão na massa mesmo assim ou só enfeite? Na verdade eu tenho como decoração, né? Eu tenho um outro negócio que eu participo também, que é a Mistral, é uma produtora de hortaliças que produz e embala produtos higienizados. São hortaliças higienizadas. Que legal. Inclusive tem aqui também. Deve ter um pão de açúcar aqui. Então eu gosto muito dessa área. Essa área estar em contato com a natureza é uma coisa que me dá muito prazer. E virou hoje produção mesmo. Hoje é produção. Hoje é uma produção, tem bastante tecnologia, tem uma equipe própria que cuida, tem equipe comercial, equipe de produção, equipe do packing, né? Porque hoje as pessoas querem praticidade, né? Então, os higienizados, limpa por exemplo, tudo. Onde entra, por exemplo, a rúcula higienizada, não entra mais in natura, porque ninguém quer lavar. Mudou. Então, mas é uma área também que começou por hobby, por prazer e foi virando negócio. Quem nesse meio do qual você trabalha é a tua maior inspiração? Tem várias, hein? É difícil falar um só. Mas um cara que sempre me inspirou muito foi o David Ogilvy. Eu acho que ele é um cara que fez a concepção, a estrutura de comunicação, partiu muito do entendimento dele, sabe? Bom, se o cara já criou o conceito de título, imagem, texto e assinatura, ele só criou a estrutura de como se comunica, né? A estrutura básica dos anúncios. Formato. Então, eu acho que ele sempre traz uma inspiração para a gente, daquela chama criativa, sabe? Do Léo Brunet, né? Dos dois, que teve muito no início da comunicação. Aquela chama criativa que era capaz de mudar a história das empresas, sabe? Que não era... eu vou algo mais. Eu vou cumprir o expediente, eu vou cumprir o que estão me pagando. Não é isso. É uma mudança mesmo. Eu vou ajudar a mudar, eu vou ajudar a trazer personalidade. Transformar. Eu vou ajudar a transformar. Esse produto vai ser muito mais do que ele é hoje. Vamos entender, vamos perceber, vamos... Então, eu acho que essa chama com as multinacionais de comunicação, ela foi se perdendo, né? Ela virou uma indústria. Né? Entender do negócio do cliente, respirar. Na agência, por exemplo, a gente tem todos os produtos dos nossos clientes. A gente respira, vive, entende, faz imersão. Dificilmente a gente começa um trabalho com o cliente sem levar as principais pessoas. Fazer uma imersão. Como é que eu vou falar da vida de alguém se eu não entendo a vida dela? Né? Mas, então... você acha que hoje existe uma carência desses profissionais criativos no mercado? Eu acho. Eu acho porque a criatividade do mercado hoje, ela perdeu o formato básico. O que é ser criativo no mercado hoje? Muitas vezes o criativo não é mais um diretor de arte que faz dupla com o redator. O criativo é um cara que tem que fazer o trabalho de um curador. Né? Eu tenho um trabalho para um determinado cliente, eu preciso entender quem está produzindo um conteúdo pertinente sobre esse tema
e trazer ele para perto do meu cliente e, de repente, usar esse conteúdo pronto e fazer desse conteúdo um conteúdo viável e conectá-lo com esses muitos universos e muitas plataformas onde eu posso falar sobre isso, entendeu? Então, a criatividade, ela ficou meio perdida. Todo mundo quer ser digital hoje. Todo mundo quer ter esse discurso digital. Hoje, você sabe muito bem que você pega e fala, né? Vaso amarelo com flores, já vem pronto. Você pede, o anúncio já está pronto. Né? Por isso que eu falo. Mas é tão duro. Essa é a grande diferença, né? Do criativo do passado, aquele que conhecia a fundo a sua empresa, para achar onde tinha algo que ia ser o estalo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Washington Oliveto quanto o Petit, né? Petit era uma coisa incrível. Petit que fez o da Sadia, né? O bonequinho da Sadia, e muitos outros personagens também que é reconhecido. Mas como eles tinham assim, eles têm, né? Aquela conversa de repente surge de pegar um negócio, ou é através de um som, um personagem, isso e aquilo. Hoje parece que tudo é muito mais comum. Né? Tanto que quando você vê alguma coisa que é padrão do passado, né, que tem mais a emoção, né, a raiz do negócio, todo mundo fica extasiado. Nessa volta às raízes, né? Sim. No passado, no início das agências, inclusive um preceito até do David Ogilvy, ele falava que as empresas tinham que ter a Unique Selling Proposition, proposta única de valor de venda, né? E hoje a gente transformou em propósito. Eu acho que a parte mais difícil de discutir com o cliente não é formatar o anúncio, o filme, a mensagem. Não, é o propósito. É discutir esse propósito. Esse propósito. Todo mundo Porque dessa empresa... esse propósito não é só da boca para fora, tem que ser um propósito da prática. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser de fora para dentro e de dentro para fora. Né? Exatamente, tem que ser muito verdadeiro. Hoje as pessoas compram a empresa pelo propósito, não é pelo produto. Exatamente. Né? E muitas empresas, elas não conseguem formatar esse propósito. Não que elas não tenham o propósito. Elas têm. A empresa nasceu com um grande objetivo. Mas não consegue materializar. Não consegue materializar. O nosso papel é esse. O teu papel é, você faz isso? O nosso papel é esse. Então, por exemplo, o que nós somos? Independente da tecnologia, independente das transformações, nós somos contadores de histórias das marcas. A marca tem uma história. O nosso papel é contar essa história com verdade, com força e ajudá-los a entender quais são esses propósitos. E isso ser verbalizado em embalagens, em material ponto de venda, toda a forma de comunicação e contato. Caminhão. Nós já chegamos a ter, por exemplo, clientes que a campanha dele foi baseada em um único evento. E desse evento se desdobrou todo o restante. Então, o que ele precisa para comunicar não é uma receita pronta. Sim. Ele precisa entender quem é ele, quem é o mercado dele e o que o seu consumidor quer ouvir, quer entender sobre ele. Sim, por isso que a gente fala do marketing, a importância do marketing nessa definição clara do poder dessa comunicação no target correto, né? Sim. E você tem pessoas que têm esse dom de chegar no seu coração, porque para mim o sucesso do negócio é quando você consegue atingir o coração do consumidor. Você pode vender a coisa mais técnica da face da terra, mas mesmo com o técnico, se não tiver a emoção para chegar no coração desse comprador ou desse consumidor, parabéns, viu, querido? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa DNA, contar a sua história. Parabéns aí, 25 anos não é da noite para o dia, né? Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço nesse programa incrível e estou à disposição, quero voltar outras vezes, adorei o papo. Beleza. E continue assistindo outros programas DNA no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais, @mscaldelai no Instagram, Marcos Scaldelai no Facebook e LinkedIn. E não se esqueça, meus livros, compra aí pela internet, fácil de achar, e onde eu falo sobre atitude, né? Tecnicamente, todo mundo pode ser igual. A diferença no ser humano do outro é em relação às suas atitudes. Compre isso, leia, tá? E aprenda. Até o próximo programa.